bem-vindos a mais um programa Café com a Nutri. E nosso programa de hoje é um bate-papo para eu te ajudar, você, principalmente que é mulher e quer economizar no Botox, quer ter mais tempo livre, quer inclusive rejuvenescer, né? Por que não? Já pensou? E você sabia que existe uma maneira de você fazer isso dentro de casa, com a alimentação, sem investir em nenhum produto caro e nem mais um tratamento estético? Pois é, então hoje eu vou te contar tudo. Bom, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição funcional e nutrição esportiva. E essa estratégia eu aplico no meu consultório e nos meus grupos de emagrecimento há mais de 5 anos. E por isso eu falo para você que realmente ele funciona. Eu tenho vários estudos de caso aí que aplicam essa estratégia já há mais de 5 anos e usam até hoje. E sim, é possível ver aí vários benefícios, não só na estética, né, como também no dia a dia e facilitando o dia a dia. Essa estratégia é o jejum intermitente. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar nessa estratégia, mas hoje eu vou te trazer do porquê, né, já que a gente fala tanto em jejum e em emagrecimento, e não, os benefícios dele vai muito além do emagrecimento. Eu vou falar primeiro para vocês como que eu conheci essa estratégia, né, e do porquê que hoje eu aplico aí principalmente nos meus grupos de emagrecimento. Eu conheci essa estratégia há mais ou menos uns 6 anos em um congresso de nutrição, um congresso internacional de nutrição funcional lá em São Paulo. E quando eu ouvi falar dessa estratégia pela primeira vez, o meu interesse na realidade é porque eu estava vivendo justamente um momento que eu estava trabalhando muito, né? Não sei se você já ouviu falar na síndrome de burnout, então eu estava entrando nessa síndrome, estava cansada, né? O meu trabalho, eu trabalhava em vários empregos, requeria assim uma energia física e mental muito grande, e eu conheci o jejum pelos benefícios no foco e acuidade mental. Então eu sabia que apesar de eu cuidar da alimentação, eu precisava de algo mais para aumentar a minha eficiência mental, não só física. E foi aí que eu conheci o jejum intermitente. E eu comecei a estudar essa estratégia para benefício próprio, para mim. Eu não pretendia aplicar no consultório, até porque a gente já aprende na faculdade que a alimentação deve ser de 3 em 3 horas. Eu falei assim, nossa, eu trazer isso para o consultório ia ser muito revolucionário. As pessoas não iam concordar, porque a gente, né, tem esse mito que tem que comer o dia todo. Mas eu falei, não, vou aplicar em mim, né, porque eu tô precisando disso agora. E quando eu comecei a me aprofundar, eu comprei livros, né, fiz cursos para me aprofundar na estratégia, eu descobri vários outros benefícios que vinham de encontro até com a fase que eu estava vivendo, né? Eu estava ali próxima dos meus 40 anos e eu já tinha essa preocupação com a estética, né? De, né, não envelhecer. Meu Deus, vai mais devagar aí, tempo, eu não quero envelhecer tão rápido assim. E aí eu comecei a descobrir esses outros benefícios do jejum, né? Da reciclagem de células, do aumento aí da imunidade, de retardar envelhecimento, então, ou seja, ele acelera a regeneração de células ali, inclusive previne câncer. E não só isso, né? Já imaginou, ao invés de você ter que preparar 6 refeições no dia, você reduzir isso para 2 a 3 refeições? Para nós, principalmente mulheres que trabalhamos, temos filhos, cuidamos da casa, isso é libertador, porque você não tem que ficar pensando em comida o dia todo. E eu sei que uma das coisas que pode vir aí na sua cabeça é da questão da fome. Meu Deus, como assim? Eu não consigo ficar sem comer, eu vou passar fome. E o meu objetivo com o programa de hoje é mostrar para você que essa estratégia, na realidade, ela não é radical, feito do jeito certo, com acompanhamento profissional. E eu falo isso não só porque eu apliquei isso na minha vida, como na vida de centenas de mulheres que hoje fazem o jejum com a minha orientação. Então esse é o meu objetivo. Então vamos lá, falando aqui dos benefícios, você já entendeu que os benefícios são grandes, né? E não só isso, o jejum ele é muito interessante para mulheres que têm ali períodos menstruais irregulares, porque ele ajuda inclusive a fazer modulação hormonal. E principalmente para mulheres na menopausa. Então o jejum também te ajuda a produzir hormônios em deficiência durante essa fase. Olha que bacana. Então tem vários benefícios. E se você for observar, os nossos
ancestrais, eles já faziam o jejum de forma natural. Então é engraçado como algo tão natural, né, se tornou algo que hoje, nos dias atuais, parece algo radical. Então, se você for ver lá, o homem das cavernas, eles não tinham alimentos disponíveis o tempo todo. Eles tinham que sair à caça, né? E essa caça ali, eles tinham alimento por um tempo, não tinha como preservar, como guardar uma geladeira, nada disso. E eles só voltavam a se alimentar quando saíam à caça novamente. Então, é algo que era tão natural e com o passar aí do tempo foi se tornando algo quase que impossível de se fazer. Então, por isso, meu objetivo é mostrar para vocês o caminho, tá? Então, vamos lá. Antes de eu me aprofundar aqui sobre o jejum, eu quero que vocês entendam que existem vários tipos de jejum. O que eu vou ensinar para vocês é o jejum de ciclos curtos, na realidade, que é aquele jejum de 16/8. Como que é isso? É você não se alimentar numa janela de 16 horas, e isso inclui as horas do sono, para se tornar inclusive mais fácil de se fazer, e você tem todas as suas refeições do dia em uma janela de 8 horas seguido. Então, por exemplo, se a sua última refeição é às 20 horas, né? Ou seja, você tem um jantar às 20 horas, você pratica o jejum durante 16 horas e você volta a se alimentar somente no dia seguinte, meio-dia. É claro que essas janelas você pode ajustar de acordo com a sua rotina, você poderia parar de se alimentar às 18 e voltar a se alimentar às 10 horas do dia seguinte, mas é só para vocês entenderem como que funciona. Então, da meio-dia, que seria a sua primeira refeição, até às 8 horas da noite, às 20, você faria todas as suas refeições. Por que é muito importante a orientação de um profissional? Porque as tuas necessidades nutricionais, elas não mudam. Você continua tendo todas as necessidades ali de proteínas, gorduras naturais, vitaminas, minerais. Então, você precisa atender todas as suas necessidades nesse período de alimentação, por exemplo, entre meio-dia e 8 horas da noite. Então não é para sair fazendo loucura. E é claro que existe um período de adaptação também. Então você tem um relógio biológico. Se você resolver hoje, não, vou fazer minha última refeição às 20 horas, só vou comer amanhã meio-dia, você não vai conseguir, porque você tem um reloginho aí, você tem um ciclo circadiano já ajustado para os seus horários da alimentação. Então existe também uma preparação para se fazer o jejum. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas, mas a gente vai se aprofundar em manobras nutricionais somente no nosso próximo programa. Por isso cola aqui na Nutri, não perde os nossos programas que a gente vai continuar falando sobre esse tema. Então vamos lá, a minha orientação dentro da nutrição, existe várias estratégias nutricionais que o profissional ele pode aplicar no seu cliente ou ali, né, no teu trabalho em grupo. Eu falo isso porque hoje o meu trabalho na nutrição é sempre em grupo, tá? Então, quando você tem a vontade de praticar o jejum, é muito interessante que antes você já comece ali a cuidar da sua alimentação, aquilo que todo nutricionista vai orientar, uma alimentação mais natural, evitar o excesso de alimentos industrializados, ultraprocessados, desembalar menos, né? Como é que é? Desembalar menos e descascar mais, também, que é uma frase muito conhecida aí na nutrição. E você procurar já selecionar melhor os alimentos que você vai consumir. Não que não tem que cortar tudo, não é isso, não é esse o objetivo, existem as exceções, mas no dia a dia procurar incluir mais hortaliças, frutas, né? Proteínas são alimentos que está em deficiência na alimentação de muitas mulheres, principalmente, aumentar a quantidade de fibras e água. Existe uma alimentação mais natural, uma estratégia que a gente inclusive fala de detox, já falei em alguns programas aqui para vocês, que é uma alimentação mais natural possível, então você começa já a melhorar a alimentação. Depois disso, você começa a controlar a quantidade de carboidratos concentrados, então tudo que tenha açúcares, farinhas brancas, você começa a diminuir, não precisa cortar, mas começa a diminuir, porque dessa forma você vai começar a melhorar a parte de fome, ansiedade, você vai começar já a modular alguns hormônios aí
e consequentemente você vai conseguir ficar mais tempo sem comer. Se a sua alimentação hoje ela tiver muitos carboidratos refinados, tudo que tenha farinha branca, como por exemplo os pães, as massas, doces, e não só isso, biscoitos, bolinhos, enfim, todos esses alimentos que contêm muita farinha, você provavelmente não vai conseguir fazer o jejum. Então é importante você ir diminuindo, tá? Depois disso, a minha orientação é não já ir para 18 horas de jejum. Começa a ir diminuindo de hora em hora. Então se hoje você tem ali 8 horas de jejum, incluindo as horas do sono, começa a aumentar para 9, depois 10 horas e meia. Então você vai aumentando, né, controlando ali os carboidratos, vai aumentando esse período de jejum até você finalmente conseguir chegar a 16, 18 horas de jejum. Mas como eu falei, fique tranquilo que no nosso próximo programa a gente vai se aprofundar mais nessas questões aí das manobras nutricionais, tá? Então, como o meu objetivo era trazer para vocês aqui essa nova possibilidade aí, eu vou trazer mais alguns dos benefícios do jejum, além de você, né, ter todos aqueles benefícios que eu falei aqui no início. O bacana do jejum é que ele também reduz sensibilidade à insulina, que hoje nós temos na nossa sociedade um aumento na prevalência de resistência à insulina e também de diabetes e pré-diabetes. Então ele também trata doenças, tá? Por isso que o acompanhamento com o profissional também é muito importante. Além disso, ele reduz estresse oxidativo. Um dos motivos de ele trazer para você aí um retardo no envelhecimento, né? Porque quando ele reduz estresse oxidativo, ele diminui também radicais livres. Isso é bom para a tua saúde e fortalece a imunidade. Dependendo da estratégia, se fizer certinho também, ele tem a possibilidade de aumentar a massa muscular no teu organismo e queimar mais gorduras. Então são vários benefícios, além de aumentar ali foco, acuidade mental, desempenho físico. Então são vários os benefícios aí do jejum, tá? No próximo programa a gente vai falar então tudo que quebra o jejum, outras manobras nutricionais que pode fazer com que você passe pelo período de adaptação de forma mais tranquila. Vou trazer para vocês também todos os suplementos e tudo que você pode consumir durante o período do jejum. Vocês vão entender que não é só água, porque a água tá super liberada, tá? Mas existem outras manobras também. E para eu poder finalizar aqui esse assunto tão interessante, que eu sei que é prático, vai facilitar a tua vida, trazer vários benefícios, dizer também da parte ali hormonal, né? Que, como eu falei, o jejum é uma estratégia que faz modulação hormonal. Ele aumenta alguns hormônios que podem estar em deficiência no seu organismo, como por exemplo testosterona, GH, o hormônio do crescimento, que são hormônios. Testosterona é um hormônio predominantemente masculino, mas que na mulher a gente tem um pouquinho desse hormônio, também só traz benefícios aí. E vários outros hormônios aí que acaba modulando durante a estratégia do jejum. E lembrando, o jejum você pode usar como estilo de vida. Você pode começar a fazer e não parar mais. Então também não tem aquela recomendação, ai, quantas vezes na semana eu faço? Não, porque uma vez que você se adapta a fazer o jejum, o ideal é que você continue, tá bom, meus amores? Então um beijo carinhoso, fiquem com Deus e eu espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!